Manaus, com uma ala exclusiva de 53 leitos de atendimento para pacientes indígenas. Até o momento, 6.344 leitos de UTI já foram habilitados no Brasil para atendimento específico da Covid-19. Além disso, foram disponibilizados mais de 8,4 milhões de testes rápidos e PCR. Os senhores podem observar no slide os leitos de UTI, respiradores, EPIs, testes e vacina de influenza que foram distribuídos e quais os respectivos estados que receberam. Os senhores têm isso na imagem. Isso está à disposição dos senhores, tá? Agradecemos à Petrobras a doação de R$1 milhão para a recuperação de cerca de 100 respiradores. 13 mil respiradores comprados pelo governo federal de empresas nacionais estão sendo entregues. Chegou esta manhã o 10º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Saúde, trazendo 45 toneladas de equipamento de proteção individual com 8,5 milhões de máscaras cirúrgicas. O governo federal disponibilizou 2 agências barco da Caixa Econômica Federal para atendimento a ribeirinhos e comunidades indígenas do Pará e Amazonas, para recebimento do auxílio emergencial. Já foram repatriados, até o momento, quase 23 mil brasileiros de 82 países, dentro daquele mote de que ninguém fica para trás. Temos a ordem de 3.900, aproximadamente, que ainda estão querendo repatriamento. Tem diminuído esse número. O placar da vida, tá? Eu chamaria atenção para o número de infectados, os brasileiros já salvos e os números de recuperados. 374.898 infectados, 153.833 salvos e em recuperação, 197.592. Também temos o slide, porque a comparação dos mortos, ela tem que ser feita de acordo, e de infectados, de acordo com o tamanho da população. Então, comparando óbitos por milhão, os senhores têm na imagem, numa decrescente, o número de mortos, de óbitos por milhão, e aproveito para me solidarizar, mais uma vez, em nome do governo federal, com as famílias que perderam seus entes queridos. Então, o Brasil abaixo dos Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália e França. Tá? Eu passaria a palavra aos ministros. Começaria pela ministra Tereza. Por favor, ministra. Muito obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde aí a todos os colegas, ministros. E eu vim aqui para fazer também um breve relatório das ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento neste momento de combate ao Covid. O Ministério da Agricultura vem atuando desde o primeiro momento para garantir o abastecimento dos cidadãos brasileiros. E temos tido aí sucesso com isso, porque além da grande safra que foi colhida neste verão, nós temos tido aí a logística absolutamente normalizada, em conversas com o nosso ministro Tarcísio, da Infraestrutura, os portos funcionando. Então, portanto, além do abastecimento dos 212 milhões de brasileiros, também temos conseguido cumprir a nossa missão de provedores de alimentos do mundo. O Brasil tem conseguido manter todos os seus contratos comerciais. Nós tivemos no primeiro momento, agora há um mês atrás, um assunto muito delicado, que era a segurança dos trabalhadores dos frigoríficos, né, que por ser uma população que trabalha em aglomeração, então nós fizemos desde o início,
em conjunto com a iniciativa privada, com o Ministério do Trabalho, né, com a Secretaria de Trabalho e Emprego, juntamente com os governadores, com os prefeitos das cidades onde estão esses frigoríficos, fizemos um protocolo conjunto entre 3 ministérios, o da Saúde, da Agricultura e a Secretaria do Trabalho, da Economia, com o Ministério da Economia, protocolos que foram colocados à disposição dessas empresas, e nós tivemos, num primeiro momento, 5 frigoríficos fechados, muitos desses já foram reabertos, outros foram fechados para adequação, mas eles estão funcionando satisfatoriamente. Hoje, por Covid, nós temos apenas 2 frigoríficos fechados, um em Pernambuco e um em Santa Catarina, que deve abrir até o final dessa semana. Portanto, fazendo com que a produção de proteína animal no Brasil esteja funcionando perfeitamente. Também para a agricultura familiar, nós fizemos um serviço Disque Perda de Alimentos. O contato é feito por WhatsApp para que a gente não tenha desperdício, principalmente de hortifruti granjeiros, que hoje, apesar de algumas medidas que o governo tomou, haviam perdas ainda que nós tínhamos notícia que estavam acontecendo. Isso tem feito com que essa produção ela seja comprada pelo governo e depois distribuída para uma população mais vulnerável. Também aqui agradecer o comitê, né, do Covid, que nos facilitou agora e colocou na fila para vacinação da gripe H1N1, né, 12 mil vacinas agora que foram colocadas à disposição das superintendências da agricultura dos 27 estados, porque os nossos funcionários, os auditores fiscais, trabalham lá na ponta e, portanto, isso é mais uma garantia de que eles estão um pouco mais seguros, né? A segunda fase, a previsão no início de junho, e a expectativa é de 500 mil doses de vacina, sendo que nós vamos vacinar 132 mil doses, vamos encaminhar para centrais de abastecimento dos SEASES, mais 70.500 para frigoríficos de carne bovinas. Servidores do MAPA também estão sendo vacinados por todo o Brasil, principalmente aqueles que estão lá na ponta, dentro dos frigoríficos de aves e bovinos. Também os funcionários da Conab, que estão fazendo as cestas e ajudando aí na distribuição. Laboratórios do MAPA, que nós anunciamos aqui há algum tempo atrás, que farão testes de Covid. Esses laboratórios da rede do Ministério estão hoje à disposição do Ministério da Saúde, tem 6 do Ministério da Agricultura funcionando, mais 2 da Embrapa. E os outros continuam à disposição, aguardando os kits para serem analisados. A qualquer momento, o Ministério da Saúde sabe que pode contar com aí mais de 30 laboratórios da Embrapa. O governo também liberou 500 milhões... O governo também liberou 500 milhões para a compra de produtos da agricultura familiar, o PA. Esse é um programa existente, mas importantíssimo num momento como esse, que faz com que o pequeno produtor rural possa vender os seus produtos sem desmontar a cadeia produtiva, e esses produtos são encaminhados para aquelas associações e também para as populações mais vulneráveis. Lançamos uma linha de crédito para capital de giro de até 65 milhões de reais para as cooperativas, para que elas possam ajudar os pequenos cooperados, que hoje têm algumas cadeias produtivas têm problemas do escoamento dessa produção, porque bares, restaurantes, hotéis, lanchonetes, hoje fechadas, têm dificultado o escoamento desses produtos, principalmente relativos a lácteos, pesca e hortifruti granjeiros. O MAPA também tem feito aí prorrogado prazos de diversas ações em razão da pandemia,
como consultas públicas, revisão das normas de bebidas e vinhos e derivados, alguns outros regulamentos de antimicrobianos, aptidão do PRONAF, a DAP, que é importantíssima para que os pequenos produtores possam ter acesso a crédito e continuar tendo as ações das políticas públicas a eles dirigidas. Digitalização de vários serviços, podendo ser acessados de forma virtual no intuito de evitar o deslocamento dos cidadãos até a unidade do mapa. Isso está tudo no nosso portal. Antecipação de benefícios, isso é muito importante, principalmente para os pequenos agricultores do Nordeste do Brasil, 149 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, terão o pagamento integral antecipado dos benefícios do Garantia Safra 2018-2019, disponibilizado agora, que foram disponibilizados os nomes para receberem no mês de abril, terão agora os seus seguros pagos. E o Brasil continua fazendo aí o seu trabalho, o Ministério da Agricultura trabalhando a abertura de mercados, já atingimos mais de 63 mercados novos para produtos agropecuários desde janeiro de 2019. Entre esses produtos, tem vários produtos de pequenos agricultores, como castanha de Baru para a Coreia do Sul, melão, castanha do Brasil, entre outros, e principalmente lácteos para vários países do mundo, mercados que estão sendo abertos agora nesse momento de Covid. E amanhã nós vamos lançar uma grande campanha, uma política de bioinsumos. Nós vamos lançar da nova maneira, né, por videoconferência, claro, porque estamos preparando isso desde o ano passado, é uma política nacional de bioinsumos, vital para o agro continuar no caminho da sustentabilidade, da produção com tecnologia e que garante a produtividade e a proteção ao meio ambiente. E com a vantagem de depender menos de importação de fertilizantes, como um dos exemplos. Então, essas foram as ações do Ministério da Agricultura desses últimos 30 dias. Muito obrigado, ministro Braga Neto. Obrigado, senhora. Wagner, por favor. Então, boa tarde a todos, cumprimentar aqui os ministros e passar para as ações da CGU em apoio aí a todas as atividades que o governo federal vem desenvolvendo. Bem, basicamente, nossas ações elas estão divididas em 5 grandes áreas, né? A primeira área é a área de transparência, a segunda área de participação cidadã, a terceira, as fiscalizações em andamento, a quarta, o levantamento de informações em estados e municípios e a quinta, as operações realizadas em conjunto com outros órgãos de defesa do Estado. Na área de transparência, como eu já havia citado, a gente trabalhou com o portal específico do coronavírus, tentando juntar as informações de todos os órgãos do governo em um único local. Mas aí eu acho que o ponto de destaque é que em 12 a 15 dias nós vamos estar colocando em transparência toda a base do recebimento do auxílio emergencial, com todas as pessoas que vêm recebendo, para que o cidadão possa ele mesmo fiscalizar esses cerca de 53 milhões de pessoas que estão cadastradas com o recebimento do auxílio emergencial. Bem, na área de participação cidadã, nós criamos um canal específico dentro do Fala BR, já são 25.500 manifestações só no período do Covid, 248 denúncias encaminhadas diretamente à CGU, 558 denúncias para todo o sistema, né? Essas denúncias geraram 18 informes, que alcançam 15 municípios distribuídos em 12 estados, 31 empresas e recursos que chegam a 330 milhões que estão sob investigação, fruto dessas denúncias. Bem, na área de fiscalização, inicialmente nós iniciamos um trabalho dentro do Ministério da Saúde, com uma fiscalização prévia dos contratos realizados. Fiscalizamos 13 processos que somam 6 bilhões de reais, né? E ali esses processos tratavam de diversos itens, como insumos para diagnóstico, serviço de atendimento pré-clínico, atendimento automatizado via telefônica.
Todos esses contratos tiveram diversas identificações de irregularidades previamente à contratação, como empresas sem capacidade técnica nem operacional, propostas de empresas com indicativos de fraude que permitiram que a gente mitigasse casos futuros de fraude e evitassem casos de corrupção no governo. Fruto desse trabalho, fizemos a revogação de uma licitação de quase 900 milhões de reais, em conjunto com o Ministério da Saúde, por identificação de fraude na proposta da empresa. Bem, dentro da área de fiscalização ainda, o trabalho que está sendo muito desenvolvido de forma mais contundente é a fiscalização dos recursos do auxílio emergencial. Nós estamos fazendo várias trilhas de verificação, verificando, por exemplo, sócios de empresas que possuem empregados cadastrados estão recebendo o auxílio, são 74 mil pessoas nessa situação, proprietários de veículos acima de 60 mil reais e que recebem o benefício de 600 reais, doadores de campanha nas últimas campanhas que doaram mais de 10 mil reais como pessoa física e estão recebendo, só nessa situação temos 86 mil pessoas, proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior e que estão cadastradas para receber o benefício. Estamos agora com um trabalho identificando pessoas que estão solicitando esses benefícios dentro de um mesmo IP ou dentro de um mesmo celular, para tentar identificar fraude. Então, esse trabalho está acontecendo, em conjunto com o Ministério da Cidadania, a gente vem cortando esses benefícios para evitar aí a saída de recursos. Bem, também estamos trabalhando com os ministérios, no apoio, Ministério da Defesa, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Justiça, compartilhando o guia de análise de riscos para facilitar as contratações, e todo esse trabalho ele vem sendo feito aí para evitar casos de fraude em todas as ações que o governo vem implementando. Bem, na parte de levantamento de informações de estados e municípios, nós iniciamos em 15 de abril um levantamento em todos os estados, de todas as aquisições de todos os estados do país, relacionados ao Covid-19, mais todas as capitais de estados, mais todos os municípios com mais de 500 mil habitantes, e abrimos para as nossas regionais que tinham condições de ampliar esse trabalho, que eles ampliassem para os demais municípios. Chegamos a 377 entes federados, onde a gente levantou todas as contratações, preços, quantitativos, né? E a partir daí desenvolvemos um trabalho onde a gente consegue analisar uma média de preço, mediana, dividimos em quartil, verificamos quem está comprando fora da realidade do momento, não estamos comparando com uma realidade pré-Covid-19. Essa parceria ela contou com o apoio de algumas controladorias estaduais, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e com a controladoria do município de Belo Horizonte. Nós temos algumas fragilidades no nosso levantamento, que são, nós não temos acesso aos sistemas contábeis desses estados e municípios, então eu consigo ver a aquisição, mas não consigo ver se foi pago, né? E aí, a partir daí, nós temos esses itens hoje já listados, com camas, desfibriladores, respiradores, EPIs. E aqui eu trago aqui um exemplo só dos respiradores. De todos esses 377 entes federados, nós temos aqui que a média de preço de respiradores adquiridos está em 87 mil reais. O menor preço adquirido nesses 377 foi 28 mil reais e o maior preço 367 mil reais. 75% das compras realizadas em todos os municípios e estados que eu citei aqui, elas estão com valores inferiores a 135 mil reais para respiradores. Se a gente dividir em quartis, os três primeiros quartis, eles estão com compras de respiradores que chegam a 135 mil reais. Então, quando as compras chegam lá no quarto quartil de 135 mil para cima, já se levanta ali uma red flag, um aviso de que a gente tem que atuar, e nós estamos trabalhando no Brasil inteiro com essa pegada. Para finalizar, já fechamos aí 5 operações com participação, inclusive na deflagração, espalhadas por diversas regiões do país. Temos mais 2 que não participamos da deflagração, mas todas as informações de inteligência saíram de dentro da CGU. Então, esse é o que a CGU vem fazendo, esse é o trabalho que a CGU vem fazendo em relação ao controle dos recursos públicos para auxiliar o governo e o comitê que trata do Covid
no tratamento para permitir que os recursos que sejam destinados realmente cheguem onde devem chegar. Obrigado. Ministro Tarcísio, por favor. Boa tarde, ministro Braga Neto, senhores ministros, caros colegas da imprensa. Queria começar pela logística de EPIs. O ministro Braga Neto adiantou aqui, da nossa operação para trazer os EPIs da China, que compreende 40 voos para transportar 240 milhões de máscaras, 960 toneladas de material. Nós já temos aí 10 voos executados, o 10º voo chegou hoje, com esses materiais adquiridos pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídos para todas as unidades da Federação. Recebemos, então, 53 milhões de toneladas milhões de máscaras, que corresponde a 305 toneladas. Estamos andando bem com essa operação. Essa operação está se encaminhando de uma forma bastante adequada. Nós temos voos chegando no Brasil agora todos os dias. Conseguimos prestar também um apoio ao município do Rio de Janeiro, que trouxe EPIs e ventiladores da China, e também um apoio ao governo do estado de Roraima. Então, essa logística de material, né, de EPI, principalmente da China para cá, está funcionando a contento. A ministra Tereza falou da importância da continuidade da operação logística. Estamos com a logística funcionando no Brasil inteiro, os nossos aeroportos, os nossos portos, rodovias, ferrovias. Tivemos, os ativos estão operando, né, dentro da normalidade. O setor do agro funcionou bem, tivemos safra recorde, setor mineral da mesma forma. Isso está sendo importante para manter o nosso fluxo de exportações nesse período de crise, né, que vai dar algum fôlego financeiro para nós, e a gente está conseguindo manter essa logística operando, não está havendo desabastecimento, estamos conseguindo superar a crise com as prateleiras abastecidas, com o gás de cozinha, com o combustível, com os suprimentos médicos, né, com o alimento. E era importante para manter essa logística funcionando que nós fizéssemos intervenções de engenharia em alguns locais. Então nós conseguimos manter obras funcionando, era importante. Pegamos um período de chuva numa grande parte do Brasil, emergências acontecem, há rompimento de bueiro, há rompimento de corpo estradal, há erosão, processo erosivo, e a gente está conseguindo dar pronta resposta. Além disso, mantivemos as operações, as obras do DENIT, da Valec em andamento, né, e fizemos aí várias entregas parciais nesse período. Só para você ter uma ideia, o DENIT produziu em obras 2 bilhões de reais de janeiro a abril, um resultado superior ao do ano passado. Tivemos outro dia visitando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma obra que está operando com 1.000 funcionários, estamos avançando com a ferrovia no interior da Bahia, em direção ao oeste baiano, e entregamos obras relevantes nesse período. E aí, com um detalhe, 100 casos de Covid nos nossos canteiros. Por quê? Porque está se tomando cuidado, houve o afastamento de pessoas vulneráveis, pessoas com idade, pessoas com doenças crônicas. Já é uma tradição do setor de construção civil o uso de EPIs, então já se usa rotineiramente o capacete, a máscara, o óculos, a luva, a bota. E o que nós estamos fazendo é tomando também o cuidado com o transporte, higienizando veículos, mantendo espaçamento no refeitório, mantendo espaçamento nos laboratórios, e isso tem nos permitido operar sem registros de caso, então, e as obras estão andando. E nesse período, e por que é importante que elas andassem? Nesse período, por exemplo, nós entregamos 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, que é a estrada que mais mata a gente. Então, quando você duplica um trecho de 381, eu estou salvando vida. Eu estou evitando que pessoas acidentadas entrem nos hospitais. Entregamos 27 quilômetros de pista duplicada na 116 Rio Grande do Sul, 15 quilômetros de pista duplicada na 101 Bahia. Entregamos um terminal portuário em Parintins, que é a comunicação das cidades da Amazônia com o resto do Brasil. Entregamos terminais portuários, por exemplo, em Navegantes, né, uma estação de passageiros. Entregamos 5 quilômetros na 432 Roraima, que precisa de infraestrutura, e na semana que vem vamos estar entregando 32 quilômetros de pavimentação na Transamazônica, na 230. Além disso, amanhã a gente assina um contrato de prorrogação da Malha Paulista, e isso também é uma coisa digna de registro, porque mostra que a gente tem batido muito na tese que a confiança do investidor permanece, e nós estamos falando de confiança.
serão investidos nos próximos 5 anos nessa ferrovia 6 bilhões de reais. A gente vai dobrar a capacidade da ferrovia, vamos sair de 35 milhões para 75 milhões de toneladas de capacidade, né? E essa capacidade extra vai nos ajudar a pegar a carga do Centro-Oeste, a pegar a carga do Sudeste e levar para o Porto de Santos. Então, a gente assina esse contrato amanhã. Estamos intensificando as obras da FIOL, que vai ter agora a participação num trecho também do Exército Brasileiro. Publicamos os editais de concessão de 2 terminais de celulose no Porto de Santos, que vão ter leilão agora em agosto. E encaminhamos para o Tribunal de Contas uma série de projetos de concessão. Isso porque temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter os investimentos no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos. Vale a pena discutir um pouco uma notícia de hoje, que foi a questão da Latam ter entrado em recuperação judicial nos Estados Unidos, né, ter aderido ao Chapter 11. Eu acho que isso é uma coisa relevante e pode causar alguma preocupação. E aí, o que vai acontecer? Observe que é um movimento estratégico da companhia, um movimento pensado, né, porque ela tem caixa, tem suficiência de caixa. Quando ela faz isso, ela congela dívidas de financiamento, essas dívidas elas ficam congeladas e passam por uma discussão com uma comissão de credores. Ela consegue cancelar contratos que não são importantes para a operação, como os contratos com os lessores de aeronaves. Então, é um movimento que nós estamos monitorando, é um movimento bastante planejado e que no Brasil não aconteceu. Por quê? Porque eles estão confiando, então, na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES, eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito, e essa linha vai ser importante para as demais companhias. Então, a gente está monitorando esses movimentos, estamos bastante tranquilos até o momento com a situação das empresas e tenho certeza que essa linha de crédito vai ser fundamental, vai ser um passo a mais na questão da ajuda governamental às companhias de aviação. Nossa preocupação com o setor aéreo sempre é a de preservar essas empresas operando, para preservar os empregos, sobretudo, na retomada a gente não ter um problema de choque de oferta, né, o que vai causar uma elevação de tarifa e termos localidades desassistidas. Então, estamos tranquilos, estamos monitorando. A empresa vai passar aí por reestruturação, redução de custos, né, e a linha do BNDES vai ser muito importante aí para dar fôlego, mas a situação é uma situação que está bastante sob controle. Então, eram esses assuntos para hoje, General Braga Neto. Muito obrigado. Ministro Marcos Pontes, por favor. Ok, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Boa tarde, ministros. Bom, como eu tenho falado nas outras coletivas, na participação, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele acaba tendo uma função bastante intensa durante o período da pandemia, pelo fato da ciência, né, num eixo, né, a ciência, o combate direto ao vírus. O outro eixo é a parte de tecnologia e inovações, né, com a parte de ventiladores, equipamentos de produção individual e etc., e o eixo das comunicações. Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, começando pelo eixo de tecnologia e inovações, que nessa semana, no dia 21, foi lançado, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial o decreto que regulamenta a Lei 13.969, a nova lei das TICs. Né? Esse dispositivo, ele reorganizou o modelo de incentivos para estimular os investimentos privados em pesquisa, desenvolvimento e inovação pelas empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Esse novo modelo substituiu a isenção e redução de impostos sobre produtos industrializados, né, o IPI, por créditos financeiros e mantém os principais mecanismos de incentivo vinculados à realização de atividades privadas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A nova lei ela atendeu às recomendações da Organização Mundial do Comércio, o que gera segurança jurídica e não compromete os acordos internacionais do país. Com a
preservação desse parque industrial, essa medida ela atinge mais de 600 indústrias e garante mais de 160 mil empregos em um setor estratégico para o combate à pandemia, né, que pode atender a demanda de ventiladores pulmonares, né, que é uma parte e peças desses ventiladores também, bem como outros insumos necessários aqui no território nacional, reduzindo a dependência de equipamentos. Então, esse é um dos trabalhos que nós temos feito com relação a esses ventiladores. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente, mas para as empresas que quiserem participar, né, da lei das TICs, o MCTIC ele é o responsável por receber as declarações de investimento dessas empresas, né, que se habilitam a esse programa. Nessa versão atualizada, esse incentivo ele é baseado na geração de crédito financeiro por parte da pessoa jurídica, né, habilitada, e isso, para que possa participar, as empresas devem acessar o sistema no site do MCTIC, né, e gerar um certificado. Então, no site tem o link ali para esse certificado. E depois, com esse certificado, né, essa empresa pode baixar um manual completo do sistema e começar a participar. Sobre os ventiladores, né, nós estamos junto com a FINEP, eu falei aqui, acho que na semana passada a respeito disso, destinando 135 milhões para o desenvolvimento desses respiradores no Brasil. A gente iniciou, primeiro, financiando inovações com relação a ventiladores, lembrar que existe toda essa dificuldade, como já foi falado, em termos de compra e importação desses componentes ou do ventilador inteiro. Então, a fabricação no Brasil ela é estratégica e o nosso parque industrial ele se juntou, várias empresas se juntaram de forma que nós tenhamos a produção desses ventiladores no Brasil. Parte deles ainda com alguns componentes importados, e a boa notícia é que graças a esse incentivo à inovação no Brasil, e agora nós estamos incentivando a curva, vamos dizer assim, a escala dessa produção no Brasil, nós já temos 12 fabricantes nacionais e 4 deles com tecnologia 100% nacional, ou seja, sem utilizar nenhum tipo de componente importado. Isso é importante citar, primeiro porque, né, demonstra a capacidade da nossa indústria aqui, a capacidade de reação rápida da indústria e a possibilidade de exportação desses equipamentos na sequência. Então, é uma ótima notícia aqui a respeito dessa área de ventiladores. Na área de ciência, né, nós continuamos com os trabalhos voltados para os testes clínicos, para vacinas e para testes diagnósticos. Então, como vocês se lembram, nós fizemos o primeiro investimento de 30 milhões através de uma chamada do CNPq, né, para essas áreas. Essa chamada, nós tivemos 2.203 projetos de pesquisas que estão lá em aprovação no CNPq, dicas de passagem, uma ótima qualidade. Aliás, o Brasil tem pesquisadores nesse setor que são reconhecidos internacionalmente, né, pela qualidade. Com relação aos testes clínicos, né, nós continuamos com os testes clínicos, né, na nitazoxanida, e temos outros testes também em andamento. Eu estou falando nessa nitazoxanida, que é, vamos dizer assim, a fruta que está mais baixa. Nós estamos praticamente no meio desses testes clínicos. O que nós estamos precisando é completar os nossos 500 pacientes. E, aliás, né, é importante ressaltar que esse é um medicamento que não tem efeito colateral, é um medicamento, nós temos 17 hospitais participando no Brasil. Quem quiser a lista desses hospitais, basta ir no site do mctic.gov.br. Então, não tem nada a perder, muito pelo contrário, né, esse medicamento é um medicamento que foi testado aqui no Brasil desde o início, começando em sílico, né, entre outros 2.000 outros tipos de medicamento. Isso foi testado no Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas. A partir dali, nós testamos 5 que tiveram o melhor resultado em sílico, nós testamos 5 in vitro, né, com células reais em laboratório. Desses 5, a nitazoxanida se mostrou 94% efetiva na redução da carga viral, então ela passou para os testes clínicos, ou seja, feito um procedimento todo científico, e nós teremos esses resultados muito em breve, assim que nós tivermos todos os pacientes. Então, tá aí. Se a gente tivesse os 500 pacientes participando hoje, né, em 15 dias nós teríamos esse resultado. Testes diagnósticos é outra coisa que nós estamos investindo em reagentes, em aumentar a produção de reagentes, por exemplo, em biomanguinhos e outras possibilidades para aumentar essa produção de reagentes nacionais, que também a importação e a demanda de reagentes está muito grande no planeta, e isso vai permitir que a gente aumente
em escala, né, a utilização de testes diagnósticos aqui no Brasil. A soma dessa questão de termos testes diagnósticos feitos no Brasil em grande quantidade e um medicamento, a gente dá para ver que isso é uma coisa essencial para que nós possamos sair dessa situação de crise. Enquanto isso, trabalhamos em vacinas também. É uma coisa que demora mais tempo para se desenvolver, mas essas vacinas são essenciais serem feitas no Brasil também. Então, nós temos toda a parte de sequenciamento genético do vírus sendo feito em vários laboratórios no Brasil. Os Correios aí participam ativamente, levando, né, esse material todo em menos de 24 horas. E a determinação de vacinas aqui, o Brasil é um grande produtor de vacinas, nós temos uma capacidade muito grande, vai ser essencial para a gente combater isso aí no futuro. E outra coisa que eu tenho falado sempre é a necessidade de nós termos o país preparado para enfrentar a próxima ou as próximas pandemias. Não é questão quando, não é questão se, é questão só quando vai ter. Então a gente precisa estar preparado, tanto na produção de equipamentos médicos, também na parte científica, para responder rapidamente a essas situações. Ainda nessa parte de ciência, embora que tenha uma ligação com isso, né, embora não diretamente, mas extremamente importante, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre a motivação de jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, e então nós temos duas notícias sobre isso. Uma delas é que está aberta, né, a chamada para bolsas de iniciação científica pelo CNPq. Nós ampliamos 1000 bolsas esse ano, então mais 1000 alunos vão ter a possibilidade de ter. Então são 26.000 bolsas de iniciação científica em todas as áreas do conhecimento. Não existe nenhuma restrição em nenhuma área, então está aí aberto para as universidades poderem participar. E as universidades têm toda a liberdade também, na parte delas, né, de tratar essas bolsas. Nós temos também a Olimpíada Nacional de Ciências, né, terá a primeira fase realizada 100% online. Né? E essa Olimpíada Nacional de Ciências, ela integra o programa Ciência na Escola, do MCTIC, e são 4 sociedades científicas: a Sociedade Brasileira de Física, a Sociedade Brasileira de Química, o Instituto Butantan e a Sociedade Astronômica Brasileira. Então, estão sendo feitas isso. Mais informações, entra no site do MCTIC, né, para ter mais informações sobre isso. A expectativa é que nós teremos 2 milhões de alunos participando. Né? Aliás, tem um site específico aqui, o www.onciencias.org. Então, Olimpíada Nacional de Ciências, onciencias.org. Então, para os alunos participarem. Dizer que os alunos estão em casa, é interessante participar e manter, né, esse interesse pela ciência. Nós fizemos também um acordo, falado na semana passada, com relação à parte do Covid, as pesquisas de Covid com a comunidade europeia, e isso tem a participação intensa do Brasil, assim como um website que fala tudo sobre o Covid. Ele reúne essas informações no IBICT, né? Isso é feito Brasil com a Unesco, então procurar no site do MCTIC também, tem as informações todas lá. É isso que eu tinha por enquanto. Obrigado. Senhores e senhoras, boa tarde. Ministro Braga Neto, senhores ministros, serei breve. Eu só queria fazer um registro, até perguntei ao ministro Braga Neto se tinha sido comentado ontem. A reunião ocorrida com os governadores na última quinta-feira foi uma reunião muito produtiva, e amanhã estará sendo sancionado o PLP 39, que vai colocar 60 bilhões de reais nos estados e municípios para o combate à Covid. Eu queria aqui, por um pleito de gratidão, secretária Débora Rocha, por favor, fique em pé, por favor. Essa funcionária nossa, a secretária Débora Rocha de Assuntos Federativos, obrigado, Débora, tem ficado 24 horas por dia, /7. Nós temos canais abertos com todos os governadores. Eles ligam o tempo todo porque eles estão perdendo vidas nos seus estados. E a nossa obrigação da Secretaria de Governo, por meio da Débora, com a sua equipe muito competente, responder à altura. Então, essa reunião ela foi conduzida pela Segov, mas teve a atuação da Débora. Ela hoje é conhecida pelos governadores por a sua competência e por todos os integrantes do governo. E essa é a nossa missão nesse momento difícil. Era só isso, ministro. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas.
Primeira pergunta, Romualdo de Souza, Rádio Jornal de Pernambuco. General Braga Neto, boa tarde. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Por gentileza, general, o senhor participou de uma recente videoconferência e o senhor afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro era um governo de centro-direita. Aí eu perguntaria ao senhor se na sua avaliação, pelas ações e o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, isso é ser um governo de centro-direita? E aí eu aproveitaria, general Ramos, o senhor que é um general da ativa, usando a sua expressão, o senhor é o representante do Exército / aqui no Palácio do Planalto? Obrigado. Eu até agradeço a sua pergunta, porque dá uma oportunidade de esclarecer e deixar isso aí bem claro, bem claro. A reunião ela foi feita com os parlamentares de uma comissão que é um comitê que faz acompanhamento da crise do coronavírus. Eram 6 senadores titulares, 6 reservas, 6 deputados titulares, 6 reservas, mais diversos outros parlamentares, mas foi aberta ao público. Surgiram diversas perguntas e uma delas apareceu perguntando sobre golpe. E quando foi perguntado de golpe, aquilo para mim é um absurdo, não sei de onde saiu essa pergunta. E eu deixei claro que o governo, falei exatamente isso que o senhor falou, mas a minha posição era dizer que, na realidade, esse governo é um governo conservador liberal. Ele é conservador porque ele se pauta em valores, Deus, família, liberdade, valores éticos e morais, contra a corrupção. Esse é o sentido do conservador. E do liberal é o sentido da liberdade econômica, é o liberalismo econômico, que é a pauta do caminho da prosperidade, em que, deixando claro, o pró-Brasil é uma ferramenta, porque o caminho da prosperidade é uma lei. Então, esse é o sentido da fala que eu disse. Este é um governo conservador liberal, baseado em valores, basicamente família, conceitos éticos e morais, a liberdade que caracteriza, né? E a liberdade e a liberalidade da economia. Esse foi o sentido que eu quis dizer. E, para mim, é um governo conservador liberal. Tá? E eu passaria a palavra ao Ramos para responder a outra parte. Muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo, por favor? Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Queria te agradecer muito, porque você me dá a chance de poder, dentro de uma coletiva sem poder editar, falar a verdade. Eu estou na ativa porque foi uma opção de momento. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Em junho de 2019, ele me convocou para essa missão. Quero deixar claro que eu estou aqui como um cidadão que foi integrante do alto comando do Exército. Eu não tenho contato nenhum, a não ser o contato de amizade, que até hoje, como já o Braga Neto, que também estava no alto comando, não participo de reuniões, então não há nenhuma ligação de eu estar aqui representando o Exército. Eu represento, sim, pela minha responsabilidade, em nome dos companheiros que ficaram, por eu ter sido um oficial general da ativa, de ter participado das reuniões do alto comando de toda uma vida. Esse é um peso que eu carrego para poder fazer o melhor de mim. Mas eu estar aqui, eu estou como cidadão. Não há, todos nós, aliás, todos que estão aqui, não há nenhuma influência política, o que seja, que esteja sendo ligado ao Exército. Agradeço muito a oportunidade para poder esclarecer isso. Por favor. Eu quero deixar claro o seguinte, as Forças Armadas são instituições de Estado. Não existe ala militar. Você tem militares, formação militar, que são cidadãos muito bem formados, tá? Com valores éticos e morais, feito eu falei, que trazem esses valores para dentro de qualquer instituição onde trabalham. Tá? Você tem ex-militares aqui na mesa? 1, 2, 3,
Só escapou a ministra, Tereza Cristina. a ministra Tereza Cristina. Porque naquele tempo não tinha o segmento feminino. Tá? Só para Mas é completar. formação. Só para Tá certo? completar. Muito obrigado. Só para completar, porque aproveito quem quiser divulgar ou não. O ministro general não foi preparado. Olhem a experiência de vida que eu tive. Eu, como capitão, eu participei da missão de paz na Unprofor, que era um conflito de guerra entre três povos que viviam no mesmo país, na antiga Iugoslávia. Em várias oportunidades, eu sentei à mesa com elementos em guerra e negociei e conversei. Posteriormente, como adido militar, eu tenho um orgulho enorme. Eu tive que trabalhar para, junto à Força Aérea Israelense, fazer o resgate de mais de 2.000 brasileiros que viviam no sul do Líbano durante o conflito. Negociação o tempo todo com a Força Aérea para evitar um problema. Depois, eu fui para o Haiti em várias situações novamente. Tive que participar de mesas e tudo em inglês, negociando, articulando, falando. Depois fui o responsável pela segurança da Copa do Mundo, já o Braga Neto estava comigo. Olimpíada também. Então, os senhores acham que um general chega a general sem uma experiência de vida? E em inúmeras oportunidades, eu tive que trabalhar uma área de paciência, de ceder, de diálogo, de democracia, de saber lidar com crises. Os senhores vão lembrar, na Copa do Mundo, houve a invasão dos chilenos no Maracanã, acho que todos lembram. Eu ali tinha que tomar uma decisão, tive que negociar, falar. Aí eu faço a pergunta, isso não me capacitou para hoje estar fazendo o que eu faço? A resposta fica com os senhores, mas mais uma vez, muito obrigado. Próxima pergunta, Marco Grilo, O Globo. Boa tarde. Minha pergunta é para o ministro Tarcísio. Em relação a esse pedido de recuperação judicial da Latam, queria saber se esse elemento novo pode fazer com que o governo aumente o valor de 6 bilhões da linha de crédito e se vai acelerar esse processo. Obrigado. Olha, é lógico que a gente está muito preocupado com o setor. Eu acredito que, primeiro, até a forma como a Latam fez mostra o seguinte, há uma confiança do mercado naquilo que foi estruturado pelo BNDES. Então, as empresas estão se articulando, porque observe que houve uma sindicalização, existe uma questão de sindicato de banco e de garantia para fornecer o crédito. E uma parte do risco vai ser tomado pelo mercado. Então, as empresas têm que ir ao mercado para tomar a parte do crédito. Então, quando a Latam faz essa opção, por exemplo, ela entrou aderiu o Chapter 11 lá fora, mas não aqui dentro, é que ela está confiando nessa perna da estruturação financeira. Então, ela está confiando no crédito BNDES. Ela vai ter um aporte agora dos sócios, que corresponde a um aporte de mercado, num valor bastante superior àquilo que foi exigido pelo BNDES. Então, muito brevemente, esse crédito vai se concretizar. Eu acredito que esse crédito vai dar um fôlego financeiro muito importante para as empresas agora, dentro dos limites que foram estabelecidos. Isso não quer dizer que a gente não vá pensar em outras saídas para a crise, que a gente não continue trabalhando em medidas para o setor. Medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a compra antecipada de passagem aérea por parte do governo, com um desconto em cima do yield médio que nós temos em cada um dos voos. Outra medida que pode ser pensada, a utilização do Fundo Nacional de Aviação Civil como garantia em outras operações de crédito. Então, essas coisas vão ser estudadas, mas, obviamente, a coisa mais imediata e mais importante vamos dizer, a efetivação desse crédito BNDES. Isso vai dar um fôlego para as empresas já de algum tempo, e as empresas já estão se estruturando, estão fazendo suas operações de mercado, e esse crédito deve ser efetivado em pouco tempo. Próxima pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Boa tarde, quase boa noite já. Vou fazer uma pergunta para a ministra Tereza Cristina, depois para o ministro Tarcísio. Ministra, sobre os frigoríficos fechados que a senhora trouxe a informação, inclusive sobre esse protocolo que já foi orientado para eles seguirem,
Eu queria saber se esse período fechado desses que, né, já reabriram, mas enfim, se esse período fechado trouxe algum revés, se isso trouxe, né, algum prejuízo para a produção nacional. Também gostaria que a senhora falasse um pouco mais da vacinação desse público e dos funcionários do MAPA e da CONAB, que a senhora citou que ia começar a vacinação contra a gripe. E para o ministro Tarcísio, eu gostaria que o senhor reforçasse sobre essa informação dos investimentos, a atração, né, do Brasil para investimento estrangeiro, especialmente as concessões, como que o senhor pode trazer essa informação, né, sobre o Brasil ainda estar sendo atrativo, mesmo no momento de pandemia? Obrigada. Bom, nós desde o início montamos no Ministério da Agricultura um grupo de acompanhamento do Covid. E um dos assuntos primeiramente traçados foi se fazer um protocolo, né, entre os frigoríficos, principalmente os frigoríficos de aves e suínos, que tem mais gente e tem uma cadeia produtiva que funciona quase um modo contínuo, né? Desde que chega o pintinho na granja, né, aí tem a ração, as embalagens, enfim, até chegar no frigorífico são 45 dias e isso, o alojamento em seguida de outros galpões acontece. Então, é uma atividade e um segmento muito intensivo na produção. Então, o nosso medo é que a gente já tinha visto exemplos em outras partes do mundo, onde problemas aconteciam de maneira muito ruim, principalmente nessas plantas. Então, foi conversado com o setor montou protocolos com infectologistas de alguns hospitais aí, Einstein, enfim. E esses protocolos, eles foram colocados para os seus associados, a grande maioria, desde o início, tratou isso usando EPI, vendo a parte do transporte coletivo, distanciamento nos vestiários, nos refeitórios, enfim, uma série de ações que seriam muito importantes para se evitar a contaminação desses funcionários. O Ministério da Agricultura também montou um plano de contingência, porque nós temos funcionários do Ministério dentro dessas plantas, que são os auditores fiscais, que ficam lá fazendo toda a parte de vigilância e inspeção desses produtos para que a qualidade dos produtos continue a mesma diante da pandemia e depois da pandemia. Então, também esses nossos funcionários que nós tivemos que colocar à disposição toda a parte que desse segurança para que eles pudessem trabalhar com mais tranquilidade. Então, nós tivemos alguns problemas de normas, que às vezes haviam exigências a mais, por exemplo, fazer teste em todos os funcionários, não é o que o protocolo pregava, e não é uma coisa que resolva o problema. Então, tem maneiras de se fazer. Então, esses protocolos foram seguidos, nós fomos aprimorando. Agora, nós estamos na parte final com a Procuradoria-Geral do Trabalho, para que eles também, juntos com o Ministério da Saúde, da Agricultura e da Economia, possamos ter regras claras para que todos possam seguir. Então, hoje nós já tivemos 3 ou 4 frigoríficos que foram fechados, depois foram reabertos com toda a segurança, né, foi feita toda a parte de higienização, enfim, desses frigoríficos, para que eles pudessem voltar a funcionar. Hoje estão funcionando, nós temos hoje somente um que deve voltar, eu espero ainda essa semana, em Santa Catarina, e um outro em Pernambuco, que também foi fechado. Outros tomaram essa medida preventivamente, já fechando antecipadamente para poder colocar em condições de dar segurança aos seus trabalhadores. Quanto à vacinação, isso foi uma ação aqui do Comitê
de Crise, aqui da Casa Civil, que nos colocou, depois que o Tarcísio fez também com os caminhoneiros, que também era muito importante essa ação de vacinação, agora começamos a fazer os funcionários da Conab, das superintendências do Ministério, esses funcionários que estão lá na ponta, né? E depois nós vamos agora, em junho, que vamos receber, vai ser colocada à disposição dos funcionários de frigoríficos uma quantidade maior de doses para que eles também tomem essa vacina, porque isso traz mais segurança. Quando tiver o sintoma, é mais fácil você não identificar, mas você retirar esses funcionários para que eles não estejam no trabalho e contaminem, façam o teste, aí sim, para não contaminar os seus colegas. E, com isso, a gente manter a normalidade do funcionamento desse serviço essencial. Perdas na produção, claro que sempre há. Esses frigoríficos que hoje estão fechados, quando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, existem muitas outras plantas, então, à medida do possível, o Ministério da Agricultura fez com que essa produção pudesse ser deslocada de um frigorífico para outro, né? Para que, então, essa produção não ficasse no campo e que nós não tivéssemos os abates sanitários, que é uma coisa muito ruim, é um desperdício, uma perda para o produtor, para os frigoríficos, enfim, e para o Brasil. Então, isso está funcionando muito bem, né? Dentro do possível, nós estamos aí minimizando as perdas possíveis para esse setor. Espero ter respondido aí as suas perguntas. Bom, vamos lá. E com relação ao investimento, a gente fica, primeiro, empolgado pelo anúncio de amanhã, né? Um contrato extremamente relevante. Observe que são 6 bilhões de reais que serão investidos em 5 anos. Estamos só começando o nosso programa ferroviário. A gente já tinha assinado o contrato da Ferrovia Norte-Sul. Lá são 2,7 bi de investimento para que ela opere desde Itaqui até o Porto de Santos. Esse investimento está andando a pleno vapor. No ano que vem ela vai estar completamente operacional. Na Malha Paulista, a gente está falando de sair de uma capacidade de 35 milhões para 75 milhões de toneladas. Para isso ser possível, vai haver duplicação de trecho, vai haver construção de contorno, substituição de dormentação, substituição de trilho, né? Nós vamos ter um perfil de trilho que vai acomodar trem-tipos de 120 vagões, ao invés dos 80 vagões que nós temos hoje, contorno, enfim, pátios de manobra. Vamos atender 40 municípios, é um investimento que vai gerar 10 mil empregos, né, 100 milhões de arrecadação de impostos, 2,9 bi de arrecadação de outorga para a União, além de um acordo judicial de mais 1,6 bi. E estamos só começando, a gente tem publicado editais, por exemplo, publicamos os 2 terminais de celulose no Porto de Santos, porque a gente sabe que vai ter player, sabe que tem interesse. Temos conversado com os investidores, com os fundos de investimento, e eles têm mostrado para nós o interesse no Brasil, apesar da crise. Agora, por que eles têm interesse no Brasil? Por alguns fatores. O primeiro é portfólio. Nós temos um portfólio muito grande de ativos, uma carteira grande. Ninguém se prepara, estuda legislação, investe, gasta dinheiro, faz viagem para participar de um leilão de um ativo. Como a gente oferece um portfólio, nós temos uma quantidade grande de ativos, isso desperta o interesse. Que ele se prepara para participar de um leilão no Brasil, ele sabe que se perder aquele leilão, tem outro, então ele mantém aquela impulsão, aquela estrutura. Segundo, bons ativos. Então, nós temos rodovias importantes que servem o agronegócio, que servem ferrovias, que servem o setor mineral, terminais portuários importantes. Então, nós vamos fazer desestatizações de portos, são 43 leilões de aeroportos. E eu pergunto, quem é que não vai entrar num leilão de Viracopos? Quem é que não vai entrar num leilão do Santos Dumont? Quem é que não vai entrar num leilão de Congonhas? A ponte aérea Rio-São Paulo era a 4ª rota mais movimentada do planeta. E, obviamente, vai haver uma retomada. E a ciência está aí avançando a passos largos para tentar minimizar o efeito da crise no comportamento das pessoas. As pessoas, uma hora, vão começar a voar, elas vão começar a voltar às suas atividades. E o investidor, obviamente, está observando isso porque ele pensa a longo prazo. Ele está pensando 30, 40 anos na frente. Quem é que não vai entrar no leilão de uma nova Dutra? E uma coisa interessante, a gente colocou
o material para uma última rodada de consulta às empresas interessadas, e nós tivemos o agendamento com 9 empresas. Empresas que ainda não estão operando no Brasil, que não têm operação no Brasil. Então, é um sinal claro de que o interesse estrangeiro está em alta. Outro fator é a sofisticação na modelagem, uma sofisticação em termos de matriz de risco, uma sofisticação em termos de estruturação de contrato. Os nossos contratos são cada vez mais adaptáveis para situações como essa, porque um contrato de concessão, um contrato de longo prazo, por ser de longo prazo, é incompleto. E a gente precisa de bons mecanismos de resolução de conflito e bons mecanismos de reequilíbrio econômico e financeiro. E a gente está dando nessa crise demonstração de respeito ao contrato e de capacidade de enxergar essas situações com caso fortuito e força maior e operar os reequilíbrios. Então, nós temos, além de tudo, o crédito, é o quarto fator. Então, observe que o BNDES está atuando com os bancos em sindicato, justamente para que os bancos também tomem o risco, aproveitando a ação do Banco Central, que injetou liquidez no sistema e preservando, assim, parte do recurso para o crédito para esses empreendimentos de infraestrutura que virão e serão importantes na retomada. Então, nós temos tudo para chamar a atenção do investidor. Nós temos o portfólio, nós temos os bons ativos, nós temos a estruturação sofisticada e nós temos o crédito. Nós temos todos os fatores para dar um banho e, com certeza, a gente vai começar a ver isso se materializando já, bom, amanhã com a assinatura do contrato da Malha Paulista, mas em agosto com os primeiros leilões que nós vamos fazer no período aí pós-Covid. Última pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, ministros. Ministro Rosário, tem o número total de investigados de fraudes no auxílio emergencial? O senhor pode passar para a gente esse número? Uma segunda pergunta é que os Estados Unidos, o presidente Trump, barrou a entrada de brasileiros lá. O Brasil pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Tomar alguma providência semelhante? E uma terceira pergunta, na reunião do dia 22 de abril, que foi divulgada pelo Supremo, o ministro Weintraub ofendeu ministros do STF. Eu queria saber se essa posição é uma posição com a qual o governo concorda sobre as declarações do ministro Weintraub. É isso, obrigado. Eu começo. Rosário primeiro. Rosário, é você primeiro. Eu vou falar. Olha, como eu disse, os cruzamentos eles passam por várias trilhas. Eu trouxe alguns números aqui de trilhas. Essas duas que eu trouxe somava aqui cerca de 160 mil pessoas, mas tem muito mais do que isso. Esse número eu fico te devendo, a gente vai procurar dar transparência a essas informações, mesmo porque outras trilhas estão sendo construídas a cada dia, né? Cada dia a gente constrói, cruzamos com a base de todos os presos também, que eu não citei aqui, verificamos que tem muito presidiário recebendo. Então, tem uma série de coisas. Eu vou tentar compilar todos esses valores e a gente passa posteriormente para a imprensa o número total. Com relação à questão dos Estados Unidos, o Itamaraty soltou uma nota, inclusive, falando sobre o assunto. Tá? A posição dos Estados Unidos, ele se baseou em critérios técnicos. Do mesmo jeito que o Brasil também se baseou em critérios técnicos, porque nós já tínhamos bloqueado a entrada dos americanos aqui. Assim que possível, dentro de critérios técnicos, nós iremos reabrir. Para você ter uma ideia, essas portarias de reabertura ou fechamento de fronteiras de passageiros, ela envolve, tem pessoas que acham que isso é uma decisão só de governo. Entra Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Infraestrutura, todos opinam antes de se tomar uma decisão dessa. Tá ok? Então, é basicamente isso, em cima de critérios técnicos. Vamos. Bom, com relação ao que o senhor perguntou da declaração, primeiro pontuar que, mais uma vez, já foi dito inúmeras vezes, era uma reunião privada do presidente da República com seus ministros. E com relação à opinião manifestada pelo ministro Abraham Weintraub,
o senhor tem que perguntar a ele. Ele manifestou e ele tem coragem suficiente para dizer qual é o posicionamento dele. Simples assim. Está encerrada essa Senhores, muito coletiva. Obrigada a todos. Em instantes, a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Tá aí, você acompanhou ao vivo aqui na TV Brasil, entrevista coletiva com vários ministros de Estado no Palácio do Planalto, todos eles atualizando informações sobre as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia de coronavírus no país. O primeiro-ministro que participou, que falou durante esta coletiva, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Ele destacou a inauguração hoje de um hospital em Manaus, um hospital, inclusive, que vai oferecer leitos específicos para a população indígena da região. O ministro Braga Neto também destacou que em regiões com grande população de ribeirinhos, a Caixa Econômica Federal está oferecendo o atendimento aos correntistas, à população, enfim, aos cidadãos, por meio de agências barco que estão levando os serviços da Caixa e especialmente o pagamento de auxílio emergencial, que neste momento faz toda a diferença na vida econômica, na preservação das condições econômicas da população nesse momento de restrições de atividades pelo país. O ministro Braga Neto também falou dos esforços que o governo vem realizando para agilizar e para facilitar a repatriação de brasileiros que ficaram retidos em outros países devido às restrições de viagens nesse momento de pandemia. É também um assunto da Casa Civil, o empenho aí pela compra e pela internalização aqui no país de equipamentos de proteção individual. O ministro Braga Neto destacou a chegada desses equipamentos dentro daquilo que foi planejado e ele também atualizou dados sobre a habilitação de novos leitos de UTI em todo o país e também a disponibilização de testes de Covid-19, de forma que o Ministério da Saúde possa aí ter mais informações. Tivemos ainda a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Nós teremos, na sequência, a atualização de informações pelo Ministério da Saúde, equipe técnica do Ministério da Saúde. Ainda nesta primeira parte da coletiva, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou o empenho da sua pasta em garantir o abastecimento da população brasileira. Segundo a ministra, isso tem sido possível basicamente por dois motivos. Um, a colheita de uma grande safra de alimentos, especialmente, e também pelas ações que o Ministério tem feito em parceria com outras pastas para garantir a normalidade da logística de transporte, de distribuição desses produtos colhidos e armazenamento, enfim, para que essa safra possa chegar, principalmente a parte alimentícia, possa chegar à mesa dos brasileiros neste momento de pandemia que coloca restrições à movimentação de produtos, enfim. O Ministério tem procurado garantir o abastecimento. E a ministra também destacou que a segurança de trabalhadores, especialmente de frigoríficos, é uma preocupação do Ministério da Agricultura, que buscou, em parceria com outros ministérios, o estabelecimento de protocolos para que isso possa ser uma prioridade e alguns frigoríficos, inclusive, tiveram momentos aí de restrição da sua atividade, já puderam voltar seguindo esses protocolos. Isso tem sido, portanto, uma preocupação e uma ação efetiva do Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina destacou também que o Ministério e a Embrapa dispõem de uma rede de laboratórios, são dezenas
de laboratórios que são voltados às necessidades, às demandas da área de agricultura, pecuária e abastecimento, mas que neste momento de pandemia foram colocados à disposição do Ministério da Saúde para a ampliação da capacidade de testagem da Covid-19 no país e que, portanto, eles estão prontos para atender qualquer demanda que venha por parte do Ministério da Agricultura. Outros ministros também atualizaram as informações das suas áreas específicas. E daqui a pouco a gente volta, então, com a equipe técnica do Ministério da Saúde, trazendo aí as atualizações específicas em relação ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no país. Continue com a gente, daqui a pouco nós voltamos. Até mais.